O Gustavo Lima, tendo a prisão agora revogada, significa que ele não é mais um foragido, significa que o nome dele não está mais na Interpol e também não está mais nos aeroportos, né? O que acontece a partir de agora com ele, o advogado GG, por gentileza? Então, vida normal, né? Vida normal. Vida normal, porque no caso, o juiz, o desembargador, ele revogou absolutamente tudo. Revogou a prisão, revogou também que ele tinha decidido sobre eventual porte de arma de fogo, sobre reter o passaporte, enfim, tudo isso agora está normal. Então é como se não tivesse nenhuma decisão que recaísse sobre ele. A investigação vai continuar, né? Mas é isso. Gustavo Lima tá on e roteando. Pois é, e teve uma história, GG, que a polícia, por meio de uma nota, aliás, polícia não, a defesa do Gustavo Lima, por meio de uma nota, veio a público falar que recebeu com tranquilidade, né, a decisão da justiça, do desembargador, que é o Eduardo Gilior de Maranhão, que tá virando outra celebridade, né, porque a juíza de um lado toma a decisão, o Eduardo vai lá e toma outra, né. Ele concedeu habeas corpus, portanto, ao Gustavo Lima e disse o seguinte, a decisão da juíza de origem estabeleceu uma série de presunções contrárias a tudo que já se apresentou nos autos, contrariando inclusive a manifestação do Ministério Público no caso. Gustavo Lima tem e sempre teve uma vida limpa e uma carreira dedicada à música e aos fãs. Oportunamente, medidas judiciais serão adotadas para obter um mínimo de reparação a todo o dano causado pela sua imagem. Esse é outro trecho que eu quero entender. E aí eu queria a sua explicação, GG. O que significa isso? Significa que o Gustavo Lima vai processar a a juíza que mandou prender ele? É isso? Me explica. Dieguinho, o que acontece? Eu analisei a decisão ontem ao vivo lá no Corujão, né? Para quem não sabe, eu faço esta live com o Muca, o pessoal, a partir de 11h45, mais ou menos. Analisei essa decisão. E ontem eu estava meio impaciente, que eu estava cansado. Então eu fui muito incisivo, dizendo que eu sabia que essa decisão ia cair e que cairia hoje mesmo, no máximo essa semana. Porque a decisão, com todo respeito à magistrada, tá muito mal feita, tá muito mal Mesmo? escrita, tá muito. Não, a fundamentação tá muito fraca, tá muito enviesada. Eu, sinceramente, assim, é bem ruim Parecia que ela mesmo a não gostava decisão. dele. Então era. Parecia. Parecia. Ela não é fã de Mas sertanejo. independentemente disso, Nossa, pode vamos botar ela ser. pra É um bom ouvir. ponto. Vamos botar ela pra ouvir o Gustavo Ô, Lima um GG, pouquinho. mas como Ela isso não. surgiu logo depois desse lance todo da prisão da Deolane, de fica e de solta, essa questão aí? Eu acho que é uma dúvida de muita gente sobre qual que é a diferença da situação da Deolane e do Gustavo Lima, né? Ele teria tido essa questão de praticamente quase ser preso pelos mesmos motivos da Deolane ou não? Então, o processo está meio em sigilo, né? O que eu sei teve essa operação Integration. Nessa operação prenderam várias pessoas, inclusive a Deolane, a mãe, enfim, vários outros mandados de busca. Nessas movimentações, bloqueios, enfim, descobriram o avião. E que esse avião pertencia à empresa de Gustavo Lima, a Balada Eventos, alguma coisa nesse sentido. E aí, com essas investigações, perceberam que o Gustavo Lima poderia ter algum envolvimento a mais nisso. E aí parece que com o avançar das investigações e por conta dos comportamentos do Gustavo Lima, de viagens, de supostamente dar carona para pessoas que estão sendo investigadas, a polícia pediu a prisão dele e de uma outra pessoa chamada Boris. Só que o Ministério Público foi contra essa prisão. O Ministério Público, que é o dono da ação penal ao final de tudo, ele foi contra essa prisão. E aí, beleza. Foram os dois pareceres, né? O do Ministério Público e o da polícia. E a juíza tem que decidir o que ela faz com base naquilo. Eu vou te ser muito honesto. Perdão.
eu confesso que eu tô mais pelo Ministério Público, porque eu também acho que é excessivo a prisão dele. Eu acho que se tivessem retido o passaporte dele, bloqueado os bens, eu acho que nesse caso também estaria ótimo para o prosseguimento das investigações. Então, por isso, e aí lendo a decisão, você vê que a juíza estava muito enviesada, muito. E ela tirava parâmetros que não estão muito na lei. Ela fundamentou até com coisas erradas. Por exemplo, Eita. o Ministério Público vira e fala assim: olha, como nesse caso também vai precisar de novas provas, novas diligências, e se isso acontecer, o prazo ele vai se esgotar. Então a prisão vai ser ilegal. Então, por isso, como os outros vão estar soltos, este caso também é o mesmo. Então, tem que ser solto. Aí a juíza vira e fala assim: ele nunca esteve preso, beleza, é um bom argumento. O prazo dele, no caso, seria de 10 dias, se fosse preso, ou 30, ou 90. Só que o prazo de 90 é da lei de drogas. Não tem nada a ver com droga. Ela joga um artigo da lei de droga que não tem nada a ver com isso, que só se aplica para os casos específicos de drogas, e não tem nada a ver com droga. Enfim, decisão muito ruim mesmo. Qual foi a pergunta mesmo que você fez, Bárbara? Que eu já não entendi. Eu perguntei sobre as diferenças, né, entre esse caso do Gustavo Lima e da Deolane. Porque, assim, a gente vai lendo, a gente sabe que tem diferenças ali, mas são os dois nomes mais falados do momento, e para muita gente isso não tá claro. Então, muita gente achou que, vamos prender o Gustavo Lima porque ele divulga o jogo do Tigrinho. Vamos prender o Gustavo Lima porque ele fez alguma coisa. Então, assim, qual que é a diferença de uma maneira bem clara e simples para que todo mundo entenda que são casos diferentes, né? Mais ou menos. Os casos estão são todos interligados. A investigação é um grande grupo, supostamente um grande grupo, que se utilizava de vários negócios, seja de bet, seja de veículos, seja de aeronaves, de compra e venda de coisas, e estava lavando dinheiro de jogos de azar. E o lavar dinheiro é um dinheiro que tem a origem ilícita, alguém faz negócios para que esse dinheiro se torne lícito e comece a aparecer na movimentação dessas pessoas. Até então, Gustavo Lima não tinha nada a ver com isso. Mas aí, quando pegaram a aeronave e descobriram que a aeronave foi vendida, e depois passou, e ele dá uma declaração dizendo que ele era apenas um garoto propaganda, e aí tem a suspeita de que, no caso, ele pode ser sócio desta empresa. Então, assim, eles estão todos interligados, podendo a suspeita de que ele seria supostamente sócio da Vai de Bet. E que esta aeronave, esta compra e venda de aeronaves e não sei o que, poderia ser uma forma de também estar lavando dinheiro. E que ele, solto, com muito poder econômico e podendo ir para qualquer lugar, ele poderia fugir, ele poderia atrapalhar a investigação. E aí, por isso, a prisão dele seria necessária. Mas, assim, todo mundo interligado. E nada impede de, tipo assim, foram apreendidos muitos documentos, muitas coisas. Aí, beleza. Descobriram um documento, analisaram um notebook, analisaram um tablet, descobriram que tem um outro influenciador de um outro lugar. Podemos ter novidades aí. Tô jogando no ar aí. Então, esse é o ponto, né? Outras pessoas podem acabar rodando nessa história também, né? Não passa nada, né? A maioria das pessoas envolvidas nessa história toda tá com o brioco que tá trancado e não passa uma agulha, né? Então, assim, realmente é muito complicado aí. Essa explicação, pra você que tá assistindo, ficou clara? Ele explicou direitinho? Que ele explica mais ou menos, tá, gente? Quem conhece aqui a peça sabe que é bem mais ou menos assim. Ficou fácil de vocês entenderem? A Lava Jato, parênteses, a Lava Jato, quando começou, eles estavam investigando uns doleiros de um posto, um Lava Jato. E aí, nessa investigação, descobriram um doleiro. Aí aprende um celular, não sei o quê, que vai para outro, que vai para outro, que vai para outro, que chega em senador, que vai para deputado. Quando você vê que tem uma mega operação com várias fases, com várias pessoas. E é isso. Isso pode acontecer. Pode acontecer, né? Essas pessoas, quando cometem ilícitos, eles cometem com muito grau de sofisticação. Então, é difícil pegar.
Porque, assim, eles recolhem impostos, eles declaram, eles montam empresas, tem contrato, tem jurídico. Tudo tem aquela sombra de legalidade. Então, quando, por exemplo, muitos deles falaram assim: olha, nós confiamos na justiça e todos os impostos estão pagos e declarados. É óbvio, porque a pessoa que está fazendo esse crime, ele está tentando dar um ar de legalidade. Então, ele vai fazer de tudo, ele vai recolher o imposto de renda bonitinho. Entendeu? Perfeito. É difícil pegar. Boa. Isso é legal de você pontuar, né? Que é isso, a pessoa tá tentando esconder, então é óbvio que vai aparecer coisas corretas no meio, né? Olha, as explicações ficaram claras pra vocês? Tá ficando fácil de entender? Coloca pra gente aí, porque o juridiquês é um pouco complicado. Às vezes a gente tá falando de um jeito aqui que você que tá assistindo não entende. A gente quer que você entenda. Bota o coração amarelo quem tá entendendo e bota o coração azul quem não tá entendendo, tá? Só pra gente saber se vocês estão sacando. Então, o fato... existe só responde de maneira breve, que eu sei que é um pouco difícil pra tu. O Gustavo Lima, na hora que ele foi pra fora, ele tem o risco de alguém ter falado pra ele: mete o pé, meu irmão, que tu vai pra cadeia. Porque é um constrangimento você ser preso, né, sendo uma pessoa, uma celebridade da música e tal. Diguinho, aparentemente uma operação dessas era pra ser em total sigilo, né? E Mas aí a gente já tá sabendo de muita coisa. Coisas. É. Tem vazado muita coisa. Agora, eu vou te falar como que funciona nos lugares que eu já presenciei. A operação, eles têm vários graus de sigilo do sistema. Então, só quem tem acesso mesmo é tipo o juiz, o promotor, às vezes nem a equipe dessas pessoas tem, é o juiz, o promotor e só. E um delegado. E aí, como é que funciona? Vai ter a operação amanhã de manhã. Eles comunicam a equipe e falam: ó, operação amanhã, estejam todos prontos, 4 da manhã, pra gente ver o que vai fazer. Então, meio que sabe na hora o que tá acontecendo. Agora, se deixou um notebook aberto, se alguém tem uma senha que entrou, se por um acaso deu uma falha no sistema e viu e comunicou, se alguém é amigo de alguém, mas são conjecturas, eu não posso te afirmar isso. Claro, é uma possibilidade, né? Ele é um cara que tem ele viaja bastante, ele tem uma agenda de shows, ele vai fazer, né, para outros lugares fazer as negociações. Eu não sei se essa viagem foi uma fuga, mas que vazam coisas, às vezes vazam. Aí perfeito. Cabe dos tribunais, a polícia investigar para saber se houve. E se houve, tem crime de quem vazou. Perfeito. Acho que agora ficou bem claro pra gente entender aqui. Você entendeu? Então acerta o like, se inscreva no canal, diga pra gente o que você tá achando aí, que a gente quer saber a sua opinião, tá bom?